Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e, como vocês já sabem, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Para todos aqueles que têm interesse, o nosso quadro ele está disponível no Google, basta digitar Web Rádio Namastê e no Web Rádio vocês vão encontrar um conteúdo diário, completo, de muito amor, carinho e cuidado, buscando auxiliar e doar um pouquinho de muita informação, música, palestras e conteúdo vivificante, tá? E para aqueles que querem acompanhar este quadro Ciência e Espiritualidade no Web Rádio Namastê, à quinta-feira, às 7 da noite, e também no YouTube, basta digitar Amor Fraterno, Ciência e Espiritualidade, que vocês vão encontrar os quadros que já estão disponíveis anteriormente, tá bom? Muito bem, hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema que tem aumentado gradativamente, consistentemente, o nível de pesquisa científica sobre ele, que são as terapias alternativas. Mais especificamente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o passe espírita, tá? Que é aquele que, como vocês sabem, acontece pela transmissão de energia, muitas vezes pela imposição de mãos, né? De passistas, pessoas que são treinadas, e um artigo científico que aborda este tema no dia de hoje, tá? Para nós compreendermos um pouquinho sobre esse tema, nós temos então que adentrar sobre alguns parâmetros que são indispensáveis para a saúde, tá bom? Quando nós pensamos em causas de desencarne e mortes no mundo inteiro hoje, a principal causa de morte continua sendo os problemas cardiovasculares, tá? Os problemas cardiovasculares são todos aqueles que envolvem coração e vasos sanguíneos, ou seja, derrame, infarto, AVC, né, e vários outros problemas, aneurismas e dentre outros que acontecem e geram o desencarne e a morte do corpo físico. E dentro deste contexto entra o artigo científico sobre o qual nós vamos falar hoje. E, sendo assim, o nosso artigo de hoje tem o título seguinte: Efetividade do passe espírita, entre parênteses, cura espiritual, para os níveis de ansiedade, depressão, dor, tensão muscular, bem-estar e parâmetros fisiológicos em pacientes internados com problemas cardiovasculares. Um estudo randomizado controlado. Este artigo científico ele foi publicado no journal ou revista que se intitula Complementary Therapies in Medicine, que significa terapias complementares em medicina, e o ano de publicação foi o de 2017. Os autores, o primeiro autor é a Hélida Carneiro e a última autora é a Maria de Fátima Borges, ambas autoras brasileiras, tá? Bem, dentro deste contexto, nós então podemos começar a conversar sobre os temas que vão embasar um pouquinho o entendimento dessa pesquisa científica, tá bom? Como a gente começou a dizer, os problemas cardiovasculares continuam sendo uma das principais causas de internação também no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Todas as pessoas que acabam tendo crises de hipertensão ou derrames, infartos, problemas cardiovasculares, coração e vasos sanguíneos como um todo, muitas dessas pessoas acabam sendo internadas para serem tratadas em hospitais. Os custos para a saúde pública ou para a saúde privada, né, quando as pessoas não têm atendimento público suficiente para fazer o tratamento, acabam gerando um ônus financeiro, emocional, um desgaste muito grande para todos. Nós já sabemos que, além das terapias tradicionais, que são com medicamentos alopáticos, né, que agem bloqueando os sinais e sintomas que a gente observa nas doenças, nós temos
as terapias alternativas, que podem agir tanto nos sintomas, como dores e assim por diante, quanto na origem de alguns problemas. Tá? Dentre as terapias complementares e alternativas, nós temos várias. Nós já falamos aqui sobre algumas delas, né? Já falamos sobre a aromaterapia, já falamos sobre a meditação, já conversamos sobre algumas outras e ainda vamos falar sobre várias, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o passe espírita, tá bom? Bem, essas terapias complementares alternativas, elas têm ganhado muito espaço mundo afora comparado ao que era há alguns anos atrás, porque hoje a ciência compreende que o indivíduo, ele não é só o corpo, ele é mente, corpo e espírito, né? Ele é um ser completo, né? Apesar das provas da parte espiritual ainda serem questionadas por alguns, nós já temos essa compreensão que existem coisas que transcendem. Para aqueles que têm interesse, vejam depois no YouTube o nosso vídeo, o último gravado, que fala um pouco sobre física quântica e o quanto a matéria, né, e a ciência têm demonstrado que nós somos energia, né, e como isso pode ser modulado e interferido. Dentro deste contexto, então, nós podemos compreender que as terapias alternativas, elas têm sido associadas com as terapias tradicionais para gerar melhor resultado. E praticamente a grande maioria dos estudos que eu tenho lido, visto, observado, geram melhoras. Tá? E aí, dentro deste contexto, especialmente aqui no Brasil, nós temos dentre as terapias alternativas o passe espírita, que é normalmente dado por pessoas que são preparadas espiritualmente, médiums ou passistas, médiums todos nós somos em algum grau, né? Que são preparados e têm experiência em aplicar ou transmitir estes fluidos, tá bom? É interessante que o passe espírita, ele tem essa conotação de transmitir uma energia, um fluido benéfico, seja vindo do próprio passista, que está mais preparado, ou de espíritos ou seres filhos de Deus, que são chamados anjos, espíritos superiores, dependendo da religião, da compreensão, que transmitem através desse médium ou diretamente pela solicitação, intercessão desse médium, desse passista, o auxílio para aquele paciente que está doente. Tá? Então esse é um passe espírita. Nesse passe espírita, então, acontece essa troca de fluidos e o mais comum compreendido é que o passista, o médium, ele tem que ter uma preparação com um instrumento, veículo, né, de comunicação, mas que a energia vem do lado de lá, transmutada através dele para que ele consiga, se estiver bem preparado, transmitir essa energia de uma forma necessária, boa e elevada para auxiliar no tratamento de doenças, tá bom? Bem, não são raros os artigos que tem hoje em dia que tem avaliado terapias alternativas, mas existem muito poucos artigos com ou sobre o passe espírita, tá bom? E então, dentro deste contexto geral apresentado, o objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros associados com pacientes com problemas cardiovasculares que estão internados, tá? E que foram medidos depressão, dor, ansiedade, tensão muscular, bem-estar, parâmetros fisiológicos antes e depois do passe. Só que acontece que é um estudo randomizado, controlado. O que isso quer dizer? Aqueles que nos acompanham já entenderam. Randomizado quer dizer que existe distribuição de grupos de forma aleatória, né? E controlado significa que eu tenho um grupo controle, um grupo que não recebe o tratamento. Tá? Isso é feito, né, através de um sorteio aleatório os grupos. Muito bem. Então, este foi o contexto do estudo que nós vamos apresentar hoje, e eles objetivaram avaliar se o passe espírita de fato gera alguma melhora em todos esses parâmetros que foram avaliados. Vamos então analisar um pouquinho os dados que foram obtidos e a forma como esse estudo foi realizado?
Muito bem, como nós dissemos há pouco, este estudo ele foi realizado aqui no Brasil, num hospital com pacientes com problemas cardiovasculares que estivessem internados, e num total de 66 pacientes foram questionados e alguns critérios de exclusão foram analisados. Todos aqueles que não atendiam idade ou determinadas qualidades de saúde não puderam participar. Sendo assim, dos 66 pacientes entrevistados, 41 entraram nos grupos de pesquisa. E os grupos de pesquisa foram divididos em 3, sendo o primeiro grupo o grupo controle, que é um grupo que não recebeu passe, só os tratamentos tradicionais que o hospital já faz mesmo, tá? O segundo grupo foi um grupo que recebeu um passe, mas só que de pessoas não treinadas, como se eu convidasse alguém que estivesse passando na rua ou disponível e falasse assim: você pode impor as mãos ou dar um passe, fazer uma oração pelos pacientes? E esse então foi o grupo que a gente chamou de Shan, ou um grupo experimental, mas sem o treinamento para passe espírita. Então, primeiro o grupo controle, segundo grupo Shan, tá? E o terceiro é o grupo passe, que é o grupo que recebeu passe espírita de médiums e profissionais passistas já treinados, com pelo menos mais de 2 anos de experiências, tá? Como que foi feito? Os pacientes que estiveram internados, esses 41 pacientes, todos eles passaram por uma análise prévia antes do tratamento, de iniciar a pesquisa, onde se mediu todos os parâmetros de ansiedade, de depressão, de tensão muscular, parâmetros sanguíneos, dentre outros, todos que de tensão muscular, como a gente já citou, todos aqueles, tá? Então, todos eles foram analisados previamente. E aí, ocorreram por 3 dias sessões diárias de 10 minutos de passe. Por 10 minutos, os indivíduos nos grupos que receberam passe, tiveram o atendimento. O grupo controle, que não recebeu, simplesmente continuou lá deitado sem nenhum atendimento extra, apenas com o tratamento tradicional do hospital. O grupo Shan, como eu disse, recebeu o passe de uma pessoa não treinada, e o grupo passe espírita recebeu o passe ou energia de pessoas já treinadas e com experiência. Todos os que receberam, tanto o grupo Shan quanto o grupo passe, na hora de realizar, todos concordaram em participar da pesquisa, é um dos critérios para inclusão, e todos os pacientes, a todos foi solicitado que fizessem uma prece intercessória no início do tratamento, para depois, em seguida, com o nome de Jesus, para logo em seguida começar os 10 minutos de passe, que foram feitos por 3 dias. Após esses 3 dias de tratamento, em todos os grupos, tanto o controle, que não recebeu nada, quanto o Shan, que recebeu um passe de pessoas não treinadas, quanto o grupo de passe, de pessoas que foram especialistas, treinadas, todos eles tiveram os parâmetros reavaliados, todos aqueles de ansiedade, depressão, tensão muscular, parâmetros sanguíneos e dentre outros. E aí se comparou o antes e o depois nesses 3 grupos. E aí tivemos alguns resultados. Vamos dar uma olhadinha nos principais resultados? Dentre os principais resultados que nós observamos neste estudo, houve uma diferença estatisticamente significativa, entre grupos, especialmente no grupo passe espírita. Com relação ao grupo controle, ou seja, todos já estavam sendo tratados tradicionalmente, mas o grupo Shan, que recebeu um passe de uma pessoa não treinada, que simplesmente foi lá e se dispôs a ajudar e passar as mãos, teve melhoras em 2 parâmetros, a tensão muscular e uma melhora do bem-estar geral, através de um questionário que foi medido. Tá? Esses 2 parâmetros foram melhorados tanto no grupo Shan quanto no grupo passe espírita. Só que acontece que no grupo passe espírita nós tivemos várias outras melhores, ou seja, quando o passe acontece coordenado por pessoas experientes que têm experiência e treinamento para realizar um passe, nós tivemos melhora
na ansiedade, com redução da ansiedade, redução muito maior na tensão muscular, uma melhora do bem-estar geral e um aumento da saturação de oxihemoglobina periférica. O que isso quer dizer? Que pessoas que estavam internadas com problemas cardiovasculares tiveram maior oxigenação depois do passe espírita, tá? Ou seja, de uma forma geral, com apenas 3 dias de tratamento, recebendo um passe por 10 minutos no hospital, ou seja, com todos os outros fatores controlados, todos aqueles pacientes, praticamente todos que receberam passe espírita via pessoas treinadas, tiveram uma melhora em muitos parâmetros e, consequentemente, conseguiram melhorar mais rapidamente dos problemas cardiovasculares para sair, do hospital quanto antes. Então, quais são as principais implicações desses resultados que nós observamos? As principais implicações é que, mais uma vez, nós confirmamos que as terapias complementares alternativas, elas têm benefícios mesmo quando em estudos científicos, ou seja, não é só algo que alguém observa, quando a gente faz uma comparação científica séria, gerando benefício com relação àqueles que recebem apenas o tratamento tradicional, Claro que cada pessoa tem uma resposta individual. Às vezes uma pessoa responde melhor ao passe espírita, outra melhor à homeopatia, outro melhor à acupuntura, outro melhor a aromaterapia e assim por diante. Cada um tem que buscar e para cada situação aquele que lhe faz melhor, uma resposta melhorada, tá? Um fator também muito importante é a gente falar sobre um estudo científico com o passe espírita. Para nós que compreendemos a existência da vida, transcendendo a matéria, o corpo físico, sabendo que nosso espírito eterno sobrevive, está evoluindo e aprendendo, nós sabemos que somos acompanhados o tempo inteiro por seres de luz, mentores e também por irmãos que não estão tão evoluídos e preparados, dependendo do nosso grau de vibração e dependendo do local onde nós estamos. Por isso é indispensável que nós façamos a nossa parte, É indispensável que nós busquemos sim fazer a nossa parte para que recebamos, como Jesus já nos ensinou, o que vem de mais alto, o auxílio que nós desejamos, tá? Isso vale tanto para as doenças do corpo físico quanto para as melhoras pessoais e íntimas, E nesse estudo científico, nós vimos o quão efetivo foi o passe e a imposição de mãos, transmitindo fluidos saudáveis para uma melhora do bem-estar geral e da recuperação de uma internação hospitalar. Então, quando nós fazemos uma prece, nós fazemos uma oração, quando nós estamos com o coração aberto, prontos para entregar e aceitar que Deus está no controle e sabe melhor do que a gente o que nos convém em cada situação, mas nós também pedimos por algo que achamos justo e necessário, nós temos sim a capacidade de nos conectarmos e podemos ser atendidos, se aquilo for o melhor e se for viável, porque às vezes nós não sabemos o que é melhor para nós, e para aqueles que nos cercam. Mas, se a nossa parte for feita, o restante vai acontecer. Que nós, então, saibamos desenvolver e realizar essa nossa habilidade, porque é através de uma reforma e de uma melhora pessoal, de saber fazer essa conexão com o divino, com o nosso eu sagrado, com o nosso eu íntimo, interior, é que nós vamos nos regenerar para que possamos auxiliar nessa regeneração do mundo, nessa fase de mudança em que nós estamos passando, especialmente em momentos de pandemia, onde o mundo todo observa problemas acontecerem, mas que fazem parte de uma revolução maior de transição planetária, Então, é isso. Muita gratidão pela oportunidade de podermos conversar mais uma vez. Estamos ao dispor, mandem nos grupos, nos comentários, as perguntas, sugestões, dúvidas, que nós vamos buscar atender sempre que possível. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Namastê e até a próxima.